Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana vai nos mostrar como o Senhor considera as revelações dos últimos dias como algo tão valioso. Esta semana, dos dias 21 a 27 de junho, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 67 a 70. E o tema é Valiosas como as riquezas de toda a terra. Bem, então nesse momento nós estamos presenciando aqui, né, de acordo com as revelações, de acordo com a história da igreja, um momento em que todas essas revelações recebidas por Joseph Smith deveriam ser publicadas como um livro, chamado Livro de Mandamentos. Então, o que acontecia? As pessoas tinham acesso às revelações, aqueles que tinham acesso, era através de papéis manuscritos, né? Cópias manuscritas que eram levadas pelos missionários às partes onde eles pregavam o evangelho, né? Às igrejas, aos ramos, enfim. Então, surgiu a necessidade, né? O desejo de publicar isso como um livro, né? E o Senhor aprovou essa publicação. Porém, alguns homens ali envolvidos, eles estavam um pouco desconfiados de como todo mundo iria receber esse livro de mandamentos com a linguagem de Joseph Smith, né? Que tinha suas imperfeições, né? Ele não era um homem dos mais estudados, né? Alfabetizado e feito os cursos, faculdade, enfim. Hoje a gente diria que seria quase um semi-analfabeto, né? E então eles ficavam preocupados sobre como iriam dar veracidade àquilo escrito de forma com suas imperfeições. E então nós temos essa revelação, Doutrina e Convênios 67, em que mostra todo o apoio do Senhor ao profeta Joseph Smith. Né? E eu gosto muito de pensar sobre isso, né? Como importante o Senhor ter apoiado Joseph nesse momento, e como deve ter sido para aqueles irmãos que foram desafiados, né, a escrever alguma coisa parecida com o menor dos mandamentos. Eu gosto daqui no versículo 6, né, quando ele diz que procurai o menor deles, né, no livro de mandamentos e escolhei o mais sábio dentre vós, né, para que pudesse repetir aquilo. Né? Se conseguisse, tudo bem, então o Senhor iria, né, ver que realmente era possível, mas ele sabia que não seria, então ele fez esse desafio. Né? E o apoio do Senhor está no versículo 4, dentre vários versículos eu destaquei esse, né? E agora eu, o Senhor, vos dou um testemunho da veracidade desses mandamentos que estão diante de vós. Então ele assina embaixo de tudo aquilo que Joseph Smith tinha recebido, como tendo vindo dele, o Senhor, e que poderia ser publicado. Né? E realmente hoje é uma grande bênção ter as escrituras de Doutrina e Convênios. Né? Eu imagino como devia ser difícil e também até as pessoas ficarem naquela expectativa, aquela ansiedade para receber as revelações modernas e não ter essa oportunidade. Né? Hoje nós recebemos revelações modernas através de nossos profetas vivos, por exemplo, nas conferências gerais, né? E aí a gente fica naquela ansiedade para poder ler novamente, assistir novamente pelo aplicativo, né, do Biblioteca do Evangelho, ou por receber ali a Rona, né, que cá para nós eu acho que sempre demora um pouquinho a mais, né, ali a Rona de conferência, ela sempre demora um pouquinho a mais para chegar e cria na gente aquela expectativa. E hoje a gente tem tantos privilégios, né? E eu gostaria até aqui de recomendar o canal Meu Propósito, do nosso amigo Adriano Pereira, que comenta os discursos da conferência, né? Muito bom, é um privilégio poder ouvir os comentários dele a respeito dos discursos da última conferência geral. Então, olha só, a gente já tem o privilégio de receber isso tão rapidamente e ainda tem irmãos como o Adriano que comentam os discursos para a gente nunca se esquecer das palavras que têm sido ditas para nós, né? Eu sou muito grato pelo trabalho do Adriano. E recomendo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá e se inscrever no canal dele, né? Aproveitar desse privilégio também de assistir aos vídeos que ele produz.
Bom, então outra coisa que eu acho muito importante ressaltar aqui é que o Senhor destaca que o profeta fala movido pelo Espírito, né? Então em Doutrina e Convênios 68, no versículo 4, né, ele fala aos elders da igreja e a todos que e tudo que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então nós temos que realmente buscar um testemunho de que os profetas, né, os líderes falam movidos pelo Espírito e que isso é a Escritura, né? Ou seja, vai se cumprir, vai ser a vontade do Senhor. Por isso, aqueles em posição de liderança têm que ponderar tanto, orar, jejuar, né, entender a grande responsabilidade que tem ao pronunciar qualquer palavra, né, porque é esperado que isso seja pelo Espírito, né, mas temos que considerar também todas as falhas, né, que os líderes têm, né. As pessoas são imperfeitas, elas servem de bom coração e muitas vezes cometem suas falhas, e nem por isso a gente deve dar descrédito para toda a obra do Senhor. Bom, então quando a gente é inspirado, devemos atender à vontade do Senhor. Nos versículos 2 e 3 de Doutrina e Convênios 68, tem um tópico aqui que eu queria compartilhar com vocês até de uma experiência pessoal. Então, primeiro eu vou ler a escritura que diz o seguinte: Eis que este é um padrão para todos os que foram ordenados a este sacerdócio, cuja missão, como designada, é sair para pregar. E este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Então eu tive o sagrado privilégio de ser um missionário de tempo integral na igreja. Então, de 2009 a 2011, eu servi a missão em Cabo Verde, né? A missão Cabo Verde Praia. Foi um tempo maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa que eu trago no meu coração e espero nunca esquecer. E teve uma dessas situações em que eu fiz uma divisão com um missionário, né? Ele era o meu líder de zona e eu fui para a área onde ele servia, né? E a gente fez uma divisão ali. Eu trabalhei com ele, meu companheiro trabalhou com o companheiro dele. Isso é muito comum na missão, acontece o tempo todo. E a gente foi até um pesquisador que eles ensinavam e ele falou para mim: olha, a gente está com muita dificuldade para conseguir quebrar algumas barreiras com esse irmão, e se você puder nos ajudar vai ser bom. E assim, a gente sempre tem um desejo de poder ajudar, né? E sempre espera que o Espírito possa nos guiar. E essa situação, humildemente, eu falo como uma experiência, né? E como o Senhor foi misericordioso naquele momento. Nós chegamos e ensinamos a lição e eu compartilhei alguns sentimentos e algumas palavras com aquele jovem, né? E saímos dali e ele estava super aberto, disposto a assumir novos compromissos. E ele queria, né, continuar progredindo para ser batizado. E quando nós saímos, esse líder de zona, né, me perguntou: mas de onde você tirou aquilo, né, para poder compartilhar? Como isso veio naquele momento? E foi inacreditável. Sinceramente, eu fico até hoje me perguntando. Eu não sei como foi que aconteceu. Para dizer a verdade, eu não me lembro o que eu disse naquele momento. Eu realmente fui utilizado pelo Senhor, né? E eu fico muito humilde para dizer que o Senhor faz isso o tempo todo, né? Eu não sou uma situação especial, não. Aquilo aconteceu comigo e eu sei que muitos, né, que já serviram missão ou que já serviram em outras posições em que puderam ser instrumento nas mãos do Senhor, se sentiram também assim, de poder ajudar de alguma forma. Então eu sei que quando a gente atende à vontade do Senhor para pregar o Evangelho, Ele nos utiliza, né? E Ele faz isso movendo a gente pelo Espírito Santo. Uma outra situação que eu quero compartilhar também, que eu gostei muito dessas escrituras, ainda não é a minha escritura do coração, vou dizer daqui a pouco, mas é o versículo 1 de Doutrina e Convênios 69. Então aqui o que acontece? Oliver Cowdery estava responsável por pegar todas aquelas revelações, né, juntamente com algum dinheiro e tudo mais, e levar para fazer a confecção desse livro, né, de mandamentos. E o Senhor então fala alguns detalhes a respeito da viagem dele. E aqui no final do versículo 1 ele diz: não é prudente que eles sejam confiados os mandamentos e o dinheiro que ele levará para a terra de Sião, a não ser que vá com ele alguém que seja verdadeiro e fiel.
Então, olha só que importância é ter uma pessoa verdadeira e fiel ao lado, né? Então, Oliver Cowdery ele seria muito beneficiado pela presença daquela pessoa, que no caso o senhor chamou John Whitmer. E eu fiquei pensando sobre a minha juventude. Assim como os jovens da igreja, quer dizer, diferente dos jovens da igreja, eu não tive o privilégio de fazer convênios com o Senhor e de ter a organização dos rapazes para me orientar com padrões e princípios virtuosos, né, que formassem um caráter numa época tão importante da vida da gente, que é a adolescência. Mas eu tive um grupo, né, que alguns podem não conhecer, mas alguns talvez já tenham ouvido falar, que é chamado de Ordem Demolay. Então essa é uma organização para rapazes, né, jovens ali de 12 a 21 anos, e que é baseada em 7 virtudes. Nós chamamos de 7 virtudes cardeais de um Demolay, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Então, aquelas 7 virtudes, elas realmente me ajudaram muito, juntamente com amigos verdadeiros e fiéis ao meu lado durante esse tempo de adolescência, que eu poderia ter tomado muitos rumos na vida, mas isso me ajudou a me manter num caminho bom, de um bom cidadão, de um bom jovem, de alguém que respeitava os pais, que era fiel, que tinha essa pureza, como não utilizar de bebida, não utilizar de tabaco, nem nada dessas coisas que fizesse mal ao organismo, né? Então, assim, foi um momento muito importante, e eu vejo a importância desses companheiros fiéis que eu tive, né, para me ajudar, para fazer companhia. E vejo isso hoje na igreja, né, com rapazes, né, que fazem boas amizades e que se conduzem nesse caminho. Então eu tenho um grande apreço por grupos assim, né, que hoje temos o sacerdócio arônico e que, como eu não tive, mas tive essa ordem Demolay. Para finalizar, quero compartilhar a minha escritura do coração, né, Doutrina e Convênios 68, versículo 6. Acho que é uma escritura para a gente ler novamente naqueles momentos de dificuldade, né, de provação, naqueles momentos desafiadores da vida. Então aqui o Senhor tem uma palavra muito motivacional. Ele diz: portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado, e testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Então, para complementar essa escritura, eu quero ler um pedacinho da mensagem da primeira presidência que a gente encontra no manual Pregar Meu Evangelho. Porque aqui o Senhor está falando para a gente ter bom ânimo, né, ter empolgação e pregar o Evangelho. E a mensagem da primeira presidência fala o seguinte: não há trabalho mais motivador que esse, tampouco um que traga maior satisfação. E no final ele ainda fala: uma felicidade maior do que jamais sentiu espera por você ao trabalhar com os filhos do Pai Celestial. Então, pregar o Evangelho traz alegria, traz motivação, e a palavra do Senhor de ter bom ânimo, de ter coragem, vem muito a calhar com o que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho, que é trabalhar na obra dele. E essa é a mensagem que compartilho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.